Começando a nossa live, deixa eu chamar o Valcir aqui. E aí, senhor E Valcir? aí, Boa noite. Vitor Hugo, você tá bom? Eu tô bom, eu tô. Ah, bom demais da conta. Só. Vamos começar a nossa live então. Hoje a gente vai falar aqui, explorar sobre a estrutura do Light Steel Frame, que é o principal material, né, que a gente tem no nosso sistema construtivo. A ideia aqui é a gente falar desde o começo, lá de quando começa a produção do aço até quando ele chega na obra. Começando aqui, eu sou o Vitor, sou da empresa Vica Engenharia. Na Vica que a gente trabalha com projetos e gerenciamentos de obras no método construtivo Light Steel Frame. Hoje nossa live vai ser com o Valcir, ele que é CEO da Mundo Steel. Mundo Steel que é parceira nossa, ano que vem vamos fazer aí 5 anos de parceria. Ué. Ajudou muito a gente começar nesse método construtivo lá, desde quando a gente era lá de Rio Verde, que a gente adquiriu a Mundo Steel Rio Verde lá com eles. E aí depois a gente veio para Sorocaba com a Mundo Steel Sorocaba. Valcir, começa aí se apresentando, falando um pouquinho, acho que é interessante comentar lá quando você começou desse método construtivo lá em 2010, né, 2009, 2010, o que fez você começar, o que te encantou ali naquela época para investir sua energia? Bacana. Então, sou o Valcer Nunes, fundador da Munistil. A gente vai falar um pouco mais sobre o que a gente faz aqui. Iniciei a minha trajetória, nosso CNPJ nasceu em 2009, mas de 2009 a 2011 nós éramos fornecedores de soluções para divisórias internas de empresas, forro modular. Enfim, e aí quando eu fazia aqueles serviços internos, divisórias em Eucatex, depois drywall, eu sempre pensava, poxa, mas deveria existir um método de construir casas assim também, né? Enfim, de forma ingênua, eu não sabia que nos Estados Unidos se utilizava esse método construtivo há mais de 100 anos, né? Na verdade, existia o wood frame há mais de 300 anos e o wood frame há mais de 100. E aí, em 2011, conversando com um colega meu, ele me fala sobre steel frame. Ele fala, ó, você está chegando no Brasil agora, sistema construtivo a seco, na verdade, né? O pessoal usava muito essa expressão, né? Está chegando no Brasil agora, sistema construtivo a seco, steel frame, wood frame, esse negócio vai revolucionar o modo de construir. E eu confesso, da forma como ele falava, eu falei, esse cara tá viajando. Mas era uma pessoa assim que eu admirava muito, que eu respeitava. E aí eu decidi, ele me deu um catálogo na época, um catálogo da LP, que é o fabricante de USB, né? E nesse catálogo tinha algumas informações ali, então, primeira coisa que eu vi, fui pra internet pesquisar também, aí eu entendi que 90% das casas nos Estados Unidos eram construídas com essa tecnologia. Eu entendi que teríamos um déficit de mão de obra nos próximos anos no Brasil, que é o que a gente vive hoje, né? Eu estava numa cidade com 30 mil habitantes, e ali a gente já sentia um pouco isso. Normalmente, cidade menor sente menos isso, né? Mas eu via que os pedreiros, os construtores que eu conhecia ali, ele queria que o filho dele fosse lá, fizesse engenharia, fosse trabalhar em outra coisa, mas jamais que o filho dele fosse trabalhar na obra, né? É, E aí entendi também que as empresas que estavam trazendo a tecnologia para o Brasil, que é as grandes indústrias, né, tipo Saint-Gobain, a própria LP, Grupo Etex, eram grandes multinacionais, empresas renomadas já, de muito sucesso nos Estados Unidos, na Europa, e estavam investindo muito nesse mercado no Brasil. Então eu entendi, poxa, desculpa que tô um pouco sem voz aqui hoje, meio gripado, mas enfim. E aí, fazendo as minhas pesquisas ali, na época ali eu estava com 2011, isso, eu estava com 22 anos de idade, 21, 22 anos de idade, e eu entendi, poxa, tá aí a oportunidade da minha vida. Eu tinha, falando um pouco mais do lado pessoal, empreendedor, né, aquele compromisso comigo mesmo de que eu não posso chegar lá na frente, ver que esse sistema vai se consolidar e entender que falar para as pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar com steel frame, de construção seca, não entrei nesse mercado por medo. Então ali eu decidi mergulhar de cabeça, mas hoje as pessoas ainda falam que o steel frame é novidade, né? Mas imagina isso em 2011, numa cidade com 30 mil habitantes, eu com 22 anos de idade,
Eu digo que não tinha cliente, não tinha o engenheiro, não tinha o arquiteto, não tinha nada, só tinha eu lá maluco querendo revolucionar, né? E, enfim, entendi o que de pior poderia acontecer nessa pergunta. Todas as decisões que eu tomo até hoje na minha vida, eu sempre faço. O que de pior pode acontecer? E eu entendi, poxa, o que de pior pode acontecer é daqui a pouco esse negócio não dá certo, e, enfim. Então, assim, é, seguindo um pouco dos princípios empreendedores ali, né, lá do Empretec, do Sebrae, para quem conhece, calculei os riscos, construí uma primeira casa num lote próprio, e aí comecei contratei um construtor que morou nos Estados Unidos, que dizia que construía casas lá. Dei um projeto para ele, que na verdade não era nenhum projeto, dei Uma uma planta, ideia. uma ideia para ele lá. Ele começou a fazer essa casa. E aí, na época, eu lembro que eu fiz uma divulgação no jornal, Jornal da Cidade, tem esse jornal que salva até hoje. E aí, enfim, ali começou. Só que, enfim, comecei a apanhar demais, né? Porque o construtor que eu achava que tinha experiência não tinha. Eu também não tinha muita experiência, não tinha ninguém, era eu e Deus ali, e esse meu parceiro de Florianópolis, Luciano Lamas, que me apoiava. É, Mas enfim, ali a gente começou, e aí foram vários desafios até aqui, mas em 2011 a gente iniciou com o Steel Frame, e hoje interessante que até hoje, quando eu vejo uma obra, quando eu vejo uma estrutura, quando a gente fecha uma casa, eu continuo vibrando, acho legal, acho que a gente está num momento bem bacana agora. A gente viu que o mercado veio se desenvolvendo ao longo dos anos, né? Então, hoje já tem engenheiros especializados, você é especialista no sistema, né? Você é um desses, a Carla. Tem arquitetos também já especialistas nessa área, a gente tem vários parceiros, tem construtores, empresas, assim, a Caixa Econômica já financia hoje, então assim, o mercado está consolidado, a gente construiu muito know-how, né? Acho que você está com a gente nos últimos 5 anos aí, viu o quanto a gente vem desenvolvendo, crescendo juntos, aí, então está num bom momento. Sim. Então vamos contar agora um pouquinho da história, como é que o aço faz, como é que é o processo, né, para compra do aço até ele chegar na obra. Quando você começou a primeira casa, você teve que comprar o aço de alguém, né? Você ainda não tinha máquina para produzir o aço, né? Como é que foi esse processo para você entender que tinha que comprar um aço, ou você comprar uma primeira máquina para produzir esse aço? Entendia nada, eu achava que era comprar os materiais e a primeira casa até, ela foi uma casa construída com wood frame. Foi wood frame, que, enfim, era chacota dos meus amigos, diziam que era a casa de. Não deveria falar isso na live, mas meus amigos diziam que era uma casa Pode vir. de palito de picolé, que era um monte de palito lá. E aí, desculpa, eu tô com uma. E enfim, ali a gente começou. E aí, com o passar do tempo, eu fui entender que a Mundo Steel, que na época era Nunes Fonseca, ela teria que se tornar uma empresa de educação. Até hoje a gente segue esses princípios, né? Que a gente precisava, quando eu vi que a mão de obra que a gente contratou não tinha conhecimento para executar a obra, quando eu vi que os arquitetos não tinham conhecimento ainda, né? Que as universidades não ensinavam ainda sobre construção seca, construção industrializada, a gente começou a fazer um trabalho de educação, então realizar treinamentos para formar mão de obra, bater porta a porta nos escritórios de arquitetura. É, Quando tínhamos obras Isso é até legal fazer hoje, talvez alguém esteja vivendo esse momento hoje, né? Porque tem muitas regiões do Brasil ainda está se desenvolvendo. O que a gente fazia, que até hoje dá retorno, era encher o ônibus lá com os acadêmicos lá dos cursos de engenharia e arquitetura e levar para visitar a obra. Mas respondendo mais, tipo, estou falando lá daquele início, onde, falando um pouco de mercado, nós entendíamos que, na verdade, nós não entendíamos, né? Eu entendi, na época eu pensei, segundo vozes da minha cabeça, eu pensei, existe a casa de alvenaria, existe a casa de madeira, aí vai existir a casa de steel frame no meio ali, tipo, não sei de onde eu tirei isso. E imaginava que na época a gente ia vender casas de 70, 80 metros quadrados. E e aí, quando a gente foi pro mercado, claro, a gente patinou bastante, né? Nos primeiros 2 anos, 3 anos. A gente entendeu que o público que comprava casas de steel frame
era um público de médio, alto padrão, casas de 300, 400, 500 metros quadrados, acima disso, obras industriais. E voltando um pouco, né, falando sobre sua pergunta, quando eu entendi sobre a compra de material, como Como é funcionava que ali. você entendeu essa compra, essa logística de compra de aço? Era aço nacional? É aço importado? Como é que funciona? Nós começamos com um aço comercial, aonde então começamos a primeira e a segunda casa foram wood frame, e até surgir as com steel frame, né? Hoje a madeira do preço está muito parecido com aço, mas na época essa diferença era maior, né? E na época a gente começou a comprar aço em barras, que é o pessoal chama de aço burro, aço comercial, stick hoje, né? Então eles compravam lá as barras de 3 ou de 6 metros, é, dava o projeto arquitetônico lá pro montador e não tinha projeto estrutural e Fazer montava. igual o pessoal monta drywall, então, hoje em dia. Exatamente, mas assim, depois, tirando a primeira e a segunda casa ali que a gente errou na mão de obra, ali, depois a gente acabou tendo um pouco mais de experiência para cobrar um montador. Mas enfim, nós comprávamos o aço no mercado, dessas empresas que fornecem aço aí, tem diversas delas aí pelo Brasil hoje, né? Só que eu entendi, em determinado momento, eu entendi que a gente estava fazendo novo de forma antiga. Eu até criei uma frase, tenho uns amigos aí que falam que eu gosto de criar frase, que eu falei uma frasinha simples, mas não basta fazer o novo de forma antiga. Então o que eu entendi com isso? Nós estávamos com uma tecnologia muito promissora, mas estávamos abrasileirando o sistema construtivo. Então nós vendíamos uma tecnologia, mas igual se vendia tijolo, igual se vendia areia. Uhum. Então, enfim, eu mexia um caminhão de material e enviava para o cliente. E claro, com o passar do tempo, eu fui entendendo que o mercado foi amadurecendo também, né? A gente sempre pesquisando, sempre buscando inovar, sempre buscando fazer o melhor naquilo que a gente, no mercado que a gente atua, né? E aí foi quando a gente entendeu que, poxa, peraí, nós precisamos nos tornar uma empresa de engenharia, antes de mais nada. Então a gente investiu em engenharia, inicialmente a gente terceirizava a nossa engenharia, depois a gente entendeu que para ter um processo de melhoria contínua, a gente precisava trazer nossa engenharia para dentro de casa. Começamos a formar nossa engenharia. Investimos também na nossa indústria, a nossa fábrica aqui, para trabalhar com os kits de aço engenheirado, né? Então, ao invés de você comprar as barras de aço lá, eu preciso, às vezes eu fujo dos detalhes, porque eu parto do princípio que todo mundo conhece steel frame, né? Mas existem duas formas de construir steel frame, né? Você pode comprar o aço em barras lá, de 3 ou de 6 metros, e aí o montador vai fazer os cortes na obra, enfim, às vezes não vai seguir um projeto, mas isso você não consegue garantir qualidade, padrões, né? Então a gente entendeu que a gente precisava investir na produção. Então foi onde nós compramos nossa máquina de aço engenheirado. E hoje a gente fornece com todos os kits. Enfim, a gente vem Vamos evoluindo. no primeiro ponto, então. Para você comprar essa máquina, como que é? Essa máquina vende no Brasil? Você teve que começar a falar inglês para comprar essa máquina? Como é que era isso lá em 2010? Porque em 2010 tinham poucas empresas. Hoje tem bastante empresa no Brasil que tem máquina, mas naquela época, sei lá, acho que eram umas três no máximo, se tinha. Então, eu comprei uma primeira máquina, que até tenho essa máquina até hoje aqui. No momento ela vai para algum espaço do nosso museu. Mas eu comprei uma primeira máquina de uma empresa que já estava no Brasil. Ela tinha iniciado com essa máquina, depois tinha melhorado já. Aí comprei essa máquina e trabalhei com ela ali há uns 2 anos com essa máquina. Só que essa máquina era uma máquina muito limitada em termos de produtividade, em termos de qualidade, calibrar ela era muito complicado. Então, é, era uma máquina já ultrapassada. Então, aí depois a gente entendeu que a gente tinha que, para a gente se manter no mercado, a gente precisava investir no equipamento novo. E aí são aquelas decisões que a gente precisa tomar, né? Porque tem alguns momentos que não dá para voltar para trás, né? Então eu já tinha ido para o mercado, já tinha lá nossos clientes, os clientes começaram a reclamar da qualidade do nosso aço. E aí, enfim, era um investimento alto, o aço aumentando, algumas inseguranças ali que a gente passou naquele período. Mas aí
eu pensei o seguinte, poxa, tem hora que não tomar uma decisão é tomar uma decisão. Uhum. Então a gente decidiu importar a nossa máquina, aí uma máquina mais nova. O vendedor fala que o vendedor quando vende a máquina, ele fala que é só chegar e colocar na tomada. É, a gente sabe que não é, mas na hora a gente quer acreditar que isso seja verdade. E, enfim, chegou uma máquina nova, uma máquina mais moderna. Eu sei que ficou uns 6 meses ali até calibrar essa máquina. E aí não fala que também que a gente precisa ter um time de engenharia para rodar essa máquina, porque a máquina e o operador ali é algo mais simples, mas enfim, a gente precisa ali de 5 engenheiros praticamente, na verdade, 5 para começar, né? Hoje a gente acho que deve ter 10 engenheiros para poder fazer essa máquina Funcionar. rodar. Mas tem dado certo. E aí, Então, eu falo que, poxa, vamos seguir então a linha da produção. legal. Beleza. Compramos uma máquina, temos uma máquina. Para produzir o aço, a gente precisa de comprar o aço. Como é que funciona essa compra do aço hoje no Brasil? Ele é nacional, é importado? Ele varia o custo a partir do que? Varia com o dólar? Com o que varia esse custo de aço no Brasil? Até para quem quer construir steel frame entender, né? Não, hoje o aço no Brasil, a gente sabe que existe aço nacional e importado, né? Nós optamos por trabalhar exclusivamente com aço nacional, a ArcelorMittal ou CSN. Faz tempo que a gente não negocia com a CSN, hoje a gente está mais comprando mais a ArcelorMittal. É, Preço de aço, ele acaba oscilando, mas na pandemia ele disparou. Mas de lá para cá ele está estabilizado, assim, faz um longo período aí que a gente não sofre mais com aumento de aço aí, graças a Deus. É, então hoje a gente trabalha com aço nacional. O aço existem diversas qualidades de aço, né? A gente sempre optou por trabalhar com aço dentro da norma, até antes de existir a norma, né? Então a gente trabalha aí com aço com galvanização é, até 2 quilômetros do litoral. A gente vai trabalhar com aço com galvanização Z350. É, a partir disso, com aço Z275, que daí vai com espessuras ali de 0,80, 0,95 a 1,25, e aí, enfim, daí tem algumas opções aí, mas tem É que aí vai ser de acordo questões de, com o tem algumas projeto. questões de projeto e tal, que não sei se a gente se aprofunda nisso. Então, perfeito. Compramos o aço. Aí compramos o aço, precisamos produzir o aço. Para produzir o aço, a gente precisa que chegue um cliente. Hoje, como é que é a chegada de um cliente para comprar o steel frame? Aqui a gente tem uma percepção que às vezes o cliente chega no início, né, em fase de projeto, mas tratando de steel frame, os clientes hoje chegam muito direto nas fábricas, né? Legal. Hoje a gente trabalha muito com consumidor final. Então, normalmente, nosso cliente ele vem consumidor final, que muitas vezes vem através do arquiteto parceiro, através do engenheiro, né? O que a gente tem visto é que, antigamente, o cliente vinha, desenvolvia lá o projeto com seu arquiteto lá para construir sua casa em alvenaria, e aí ele, no meio do processo, ele descobria que a casa que ele queria fazer em 6 meses, ele descobria que ia levar mais de um ano. E aí percebia a complexidade, e aí pesquisando ele achava o steel frame. Então esse cliente chegava para a gente já com o projeto pronto. O que tem acontecido hoje é que os clientes, a maioria deles, não todos ainda, mas eles já nascem na concepção do projeto ali pensando em steel frame. E aí eu tenho visto alguns cases de alguns arquitetos aí que têm se destacado, arquitetos que têm se especializado na área, eles têm conseguido captar muito bem esses clientes, né, que buscam e que anseiam por inovação. Então, enfim, recebemos o projeto, falando um pouco de passo a passo, né, então, recebemos o projeto arquitetônico do cliente, nosso time de engenharia, nosso time é composto por gente sênior, gente com muita experiência em steel frame, vai fazer um estudo de viabilidade, vai entender se aquele cliente e aquele projeto também, né, se é para steel frame, nem tudo é para steel frame, a gente sempre é muito transparente com isso, então a gente vai entender, vai fazer esse estudo de viabilidade. Com esse estudo de viabilidade, é, a resposta sendo sim, nós vamos desenvolver nosso orçamento, e aí o legal do nosso orçamento é que a gente consegue orçar e garantir para o cliente exatamente o que ele vai gastar, o que ele vai investir.
na etapa de steel frame na obra. A gente consegue garantir o orçamento. Então, muitos anos, muitos projetos, desenvolvendo isso, a gente consegue garantir para o cliente dar garantido que ele vai gastar, vai investir ali na sua obra. Então, a gente orça aqui planilha aberta, discute aqui as diversas opções de revestimento, né? Enfim, o steel frame tem um leque enorme aí de fachadas, de isolamento térmico. Então, a gente discute tecnicamente isso com o arquiteto, com o engenheiro, com o cliente, com as pessoas envolvidas ali no projeto. E aí, com tudo isso ok, vai para a nossa equipe de projetista, e aí vai elaborar ali o projeto estrutural. Com o projeto estrutural, você sabe muito bem disso, né? Já participou de vários processos desses. Com o projeto estrutural finalizado, vai para compatibilização. Aí compatibiliza com as outras disciplinas, com o checklist validado, aí vai para o que nós chamamos de nossa impressora de casas. A tosse tá meio... Vai para a nossa impressora, nós montamos o kit, até com todo o caderno, todo o detalhamento de, de montagem, que tem um caderno de montagem que vai para a obra, a gente não vai conseguir mostrar aqui no vídeo, mas a gente envia o kit. Aí o que acontece? Nós entendemos que, beleza, então, poxa, steel frame, tecnologia, é o futuro. Eu sempre falo que, na verdade, não é o futuro, né? É o presente da construção civil. Então, tem muito a crescer ainda, né? No Brasil. Então, enviamos o kit. Só que lá na ponta é onde a gente precisa de entusiastas aí, como o Vitor Hugo, como a Vica Engenharia aí para fazer a instalação, a montagem dessa casa, fazer o gerenciamento, compilar todas as disciplinas, né? Que aí agora eu acho que talvez então a partir da entrega do material, acho que talvez você pode falar até melhor do que eu aí para falar sobre o seu trabalho aí. Estou invertendo aqui a live. Não, é bastante importante até falar que no começo às vezes a gente achava que a gente conseguiria resolver só fazendo o steel frame uma casa. Mas agora eu estou sempre falando que steel frame às vezes é só metade de uma casa. A pessoa que quer construir, ela tem mais um monte de coisa. Ela tem fundação, ela tem instalações, ela tem acabamentos. Que se ela contratar só uma empresa de steel frame, e a gente já foi essa empresa que fazia só o steel frame, na verdade às vezes ele está contratando até um problema, porque ele ainda tem todas as outras disciplinas e precisa de alguém para integrar tudo isso. Aí até por isso que a gente começou a trabalhar com gerenciamento, até por isso que faz muito mais sentido as empresas se especializarem em fazer a gestão completa da casa, porque eles precisam de resolver a construção para o cliente como um todo. E o cliente também precisa disso. Não vai ser o cliente que vai contratar alguém para fazer uma fundação, alguém que eu gosto de falar umas instalações também que acontece durante a obra, enquanto a gente está fazendo o steel frame ali. Se não tem alguém gerenciando tudo isso, cada um vai trabalhar do seu jeito. E aí começa a virar um problema ali para a obra. Então é muito importante essa gestão, ter alguém para centralizar todas as informações, porque senão a gente começa a perder uma das principais vantagens do sistema, que é a velocidade, né? A obra precisa de dono, a obra tem que ter dono, né? Não dá para... Às vezes a gente teve alguns cases aqui a gente sempre estuda aqui, periodicamente a gente pega os projetos que a gente está atendendo, que a gente atendeu, e a gente busca entender quais são nossos cases de sucesso e aqueles que no meio do caminho, por um motivo ou outro, ali acabou tendo alguma turbulência. E a gente entende que os nossos cases de sucesso aí, o cliente contratou um gerenciador, contratou um engenheiro, esse engenheiro, enfim, ficou responsável por todas as disciplinas, fez a gestão ali, então que a obra teve um dono, né? Agora, imagina, é, a tecnologia não resolve nada se você comprar a tecnologia de uma empresa e aí soltar lá na mão do montador e aí querer contratar todo mundo, enfim, isso é receita para um problema, né? É mais fácil ainda do que na alvenaria. Então, tipo assim, na alvenaria Sim. isso é muito mais complexo, né? Mas a obra precisa de gestão, isso é fato, né? Eu Não, sempre... precisa de respeitar a hierarquia também, né? Os montadores ajudam muito, eles conhecem muito Sim, também, mas precisa de alguém acima deles. Eles conhecem ali da execução, mas tem toda uma parte de gestão administrativa, dos custos da obra, do planejamento ali, sim. que precisa de ser feito também. Valcir, outro ponto aqui, até antes aqui,
acontece depois que a gente veio para São Paulo, que inclusive tem muitas empresas aqui de produção de aço, que os clientes às vezes sempre questionam, pô, mas o parceiro de vocês é lá de Santa Catarina, como é que é a logística disso? O frete não vai ficar mais caro? O que que você pode dizer em relação a isso? Qual que, se é, se não, na venda de uma casa como um todo, consegue se diluir esse aço na estratégia aí de vocês? Vocês conseguiram montar uma estratégia para diluir esse frete, para realmente conseguir atender o Brasil? Bom, o frete não tem sido uma dificuldade, desde que planejado, né? Então a gente se organiza muito bem para isso. E hoje a gente fala de São Paulo, Santa Catarina para São Paulo, mas a gente já mandou obra para, a gente fez obra no Nordeste, atendeu obra no Nordeste, enfim, no Uruguai, que está até um pouco mais perto. Então hoje, para você ter uma ideia, até no passado eu fiz um vídeo para mostrar isso, para as pessoas fazerem esses questionamentos. Então até foi uma obra sua, até lembrando aqui, era uma casa de 300 e poucos metros lá, não sei se vai lembrar a casa Sim. do clube lá de polo, né? Tem uma casa com mais de 300 metros quadrados, que a gente mandou toda a casa numa carreta. Então, quando você dilui tudo isso, 300 metros quadrados de materiais para construir em uma única carreta, você vai ver ali que o frete ele tem um percentual muito baixo ali do custo, né? E é claro, como a gente fornece uma solução completa, a Modestia é uma empresa de engenharia, temos nossa importação própria de alguns materiais, então a gente consegue otimizar e oferecer aí um bom custo-benefício para o cliente, né? Acho que quando você é especialista, você consegue oferecer qualidade e ao mesmo tempo também custo-benefício, um bom custo-benefício para o cliente no final do dia, né? Legal. E falando assim sobre a jornada do cliente, daquele momento lá que ele chegou lá com aquele projeto arquitetônico, foi viabilizado o negócio, fez sentido para ele construir em steel frame, até esse momento que a gente está falando aqui dele receber o aço na obra. A gente fala normalmente de quanto tempo. Vamos falar aí para os clientes ansiosos, né, que acham que do dia para a noite ele vai ter a obra dele ali começando. O nosso prazo médio é de 60 dias entre receber o orçamento, do orçamento, receber o projeto, a entrega do orçamento, são 7 dias. Projeto, projeto, aproximadamente mais 30 dias. E aí depois compatibilização, aprovação, enfim, produção, vai levar esse ciclo aí em torno aí de 60 dias. Que é o período que normalmente o cliente está, muitas vezes, aprovando a sua casa na prefeitura, ele está, enfim, se planejando, fazendo fundação. Então, esse É um normalmente é período que o. eu acho que é importante também os clientes ganharem o costume de fazer um orçamento executivo para a obra dele, fazer um memorado descritivo, já deixar tudo alinhado como é que vai ser a obra, porque quando a gente fala de steel frame é uma obra mais rápida. A gente está falando aí de uma casa de 200 metros, nosso primeiro case aqui em Sorocaba, por exemplo, que foi em 6 meses. Como é que você faz uma casa em 6 meses se você não começar ela com tudo definido? Não dá para, no meio da obra, escolher, vou usar aquele revestimento. Aí você vai olhar o revestimento, ele demora 60 dias para chegar. Aí você demora 80 ou 8 meses na sua obra. Não faz sentido. Então Às tem que vezes, quando, ter. às vezes, quando a gente fala esse prazo de 60 dias, o cliente até se assusta. Pô, mas 60 dias? Só que ele não entende que ele vai. Muitas vezes ele não consegue atender esse prazo Exatamente. para receber, para se planejar, para receber os materiais na obra, né? É claro que a gente consegue entregar, em alguns casos já aconteceu isso, de entregar em menos de 30 dias, né? Então a gente sempre ajusta isso. Mas é muito. São poucos, né? Essa semana ainda estava conversando com um cliente que ele veio assim, não tenho pressa para minha obra, então estava na fase de contratar o projeto arquitetônico. Hoje acontece muito isso, o cliente vem nos procurar para antes mesmo do projeto arquitetônico. E aí eu E eu digo que digo que é, é o melhor dos mundos. aí eu digo que aí eu direciono normalmente para um parceiro, eu entendo qual é o tipo qual é o projeto, o que ele busca, e aí a gente direciona. Então, nesse caso, a gente direcionou para o escritório de arquitetura parceiro. E aí ele falou o seguinte, eu não preciso contratar esse projeto já, eu posso contratar o projeto arquitetônico somente em janeiro, porque eu não tenho muita pressa para iniciar essa obra. Tá, e qual é a tua programação para iniciar a obra e tal? Não, quero deixar passar, final de fevereiro eu inicio essa obra.
Aí na cabeça ele achava que estava adiantado, só que não estava adiantado. Então, assim, poxa, precisa orientar, precisa fazer aquilo que a gente fala, que é um trabalho de educação, né, que a gente precisa fazer com todos os envolvidos. Eu acho que uma live como essa, ela acaba atendendo esse princípio, né, de ser uma empresa de educação e educar o mercado para que a tecnologia, que a solução construtiva, ela cresça de forma sustentável. Aí eu que estou na ponta, o mais forte aqui nossa é a parte da ponta ali da execução. Eu acho que eu posso falar com propriedade que não, ó, que o steel frame não aceita a gente levar as coisas nas coxas. Se não o começo, o pré-obra que a gente chama, não for muito bem feito, não for muito bem alinhado, às vezes é melhor nem construir em steel frame, porque a gente vai começar a perder as principais vantagens do método construtivo, que é a velocidade, que é a praticidade ali dos materiais, a organização. Não, gosto de falar que o steel frame não faz milagre. Hum, Não é simplesmente a gente Exatamente. mudar o método construtivo que achar que vai ser tudo perfeito, tudo que a gente vende aqui no marketing que ele tem de vantagem que vai acontecer. Ele potencializa todas essas coisas, mas a gente tem que guiar, dar um rumo para que tudo isso seja possível acontecer ali na obra. Isso aí, você. Então, essa percepção de começar a obra rápida aí não dá realmente para o steel frame. Ele vai potencializar o engenheiro, o gerenciador ali que é organizado, né? Então, a Exatamente. tecnologia, na verdade, a tecnologia de forma geral, ela serve para isso, né? Então, o que acontece hoje é que o que aconteceu com a gente no passado também, né? Tem uma frase que eu falo, hoje tem nascido algumas empresas aí, steel frame, novas, e eu falo aí que o visionário incompetente ele é um perigo, né? Porque ele se apaixona somente pela tecnologia. Então, que foi coisas que a gente fez no passado também, achou que entendíamos que a tecnologia resolveria tudo, mas com o passar do tempo a gente entendeu que hoje até nossa logo, né, nossa logo são três pilares, que o primeiro são pessoas que criam os processos, então pessoas, processos e só por último a tecnologia. Então eu digo, falo francamente, se você não tiver um bom gerenciador, não tiver uma boa mão de obra, muitas vezes, e tiver, na alvenaria, tiver um bom profissional, tiver um bom processo ali, às vezes, tá? A alvenaria pode ser a melhor solução. Mas a gente sabe que hoje o Brasil já está bem servido de bons profissionais, e é só o cliente, também, muitas vezes o cliente tem que fazer o dever de casa, de antes de contratar, pesquisar sobre o que ele está contratando. Hoje, com R$ 500 lá, paga uma consulta lá para uma assessoria jurídica lá, pesquisar as empresas que ele está contratando e ali ele já vai fazer um bom filtro, né? Então, não O ponto contratar. importante do cliente é entender como que cada empresa trabalha, que às vezes... Acho que você sente muito essa dificuldade aí, né? Quando o cliente chega para orçar aí com vocês, o cliente orça com vocês, depois orça com a empresa X, com a empresa Y, cada empresa apresenta o orçamento de uma forma. E aí esse cliente nem sabe como, às vezes, comparar esses orçamentos, né? Exatamente. Isso acontece na alvenaria, né? Então acontece às vezes de alguns clientes que vêm querer, é que na alvenaria acontece muito isso, né? Na alvenaria nós temos uma vantagem que nós conseguimos ter uma precisão orçamentária. Isso é uma vantagem para quem é organizado e para quem quer ouvir a verdade, que não quer se iludir, né? Uhum. Então, isso é uma vantagem, mas do ponto de vista comercial, às vezes, eu digo que às vezes acaba sendo uma desvantagem para gente que gosta de fazer um trabalho honesto, um trabalho sério, porque na alvenaria acontece muito do construtor lá, ele vai lá e orça a obra, ele fala, vou te cobrar, ele superfatura a mão de obra, e aí ele passa uma relação de material para o cliente Que não é o que padrão que o cliente vai construir. infundada lá. Aí o cliente se ilude, acha que vai construir com aquele Aquele valor valor. que o construtor lá muitas vezes passou. E aí no meio da obra, já começou a obra, ele acaba tendo as surpresas, né? E aí tem uma questão também que como a alvenaria acaba às vezes demorando muito, acaba tendo até a própria inflação, né, no meio da obra, às vezes, né? Tu começou a obra, enfim, a obra está demorando, a inflação tá vindo e o custo final acaba onerando bastante, né? Então é normal aí as pessoas falarem aí, quem já construiu, é normal as pessoas falarem, planejei gastar X na minha casa e gastei X e meio, né? 30, 40%
50% a mais do que eu planejei. Que na verdade não planejou, né? Planejou. É. Eu venho fazendo analogia de obra, essas obras mal planejadas com cartão de crédito. Quando você não separa o que você vai gastar no cartão de crédito ali. É as obras da maioria do Brasil. O pessoal vai só passando cartão, vai passando, e no final tem a surpresa de que a obra foi o dobro daquilo que ela imaginava. A gente fez até um case recente para mostrar isso, né? A importância de realmente levantar as informações de uma obra, que são muitos itens, principalmente quando a gente está falando de alto padrão, é muito detalhe envolvido. E quando a gente sai da casca da casa, começa a entrar nos detalhes em si da casa, faz uma diferença muito grande no valor. Então, essa casa, por exemplo, é uma casa de 500 metros, que o cliente contratou a gente para fazer estudo de viabilidade financeira, e ela pediu para a gente comparar, tanto em alvenaria quanto no steel frame. E eu fui Legal. justo com a alvenaria. Orcei a alvenaria tudo certinho, o que compara as coisas de um com o outro, né? O que é semelhante e o que é diferente. E vou falar, o steel frame ganhou por 3%, 100 mil a mais. 100 mil a menos o steel frame ficou. Tratando de estudo de viabilidade, que a gente está falando só ali da arquitetura, podemos dizer que praticamente empatou, né? 100 mil facilmente de um para o outro ali pode se. Uma casa de 500 metros quadrados não é... 500 mil é bastante dinheiro, mas uma casa de 500 metros quadrados talvez seja irrelevante, né? Exatamente. Só que aí a gente começa a ir para os outros pontos, né? Que é a velocidade. Uma casa que eu com o pé no chão estimei para fazer em um ano no steel frame, que na alvenaria com certeza faria em 2 anos. E aí a gente começa a entrar nesse assunto até que você falou da inflação em 2 anos, o que pode aumentar de. Que seja do aço. Só do aço ali para fazer o concreto, já pode fazer bastante diferença. Fora os transtornos, a gente tem que ser realista que obra não é fácil fazer obra. E aí você passar 2 anos ali sofrendo, fazendo obra, dificuldade, muitas pessoas envolvidas, quanto você pode fazer em um ano, com certeza é bem melhor. Acho que às vezes a gente até nem fala disso, né? Que às vezes por marketing a gente tenta vender que a obra não vai ter problema, mas na verdade a obra até tem, é muita pessoa envolvida, vai ter dificuldades, o cliente vai ter momento que ele vai sentir chateado ali com a obra, mas vai passar também. Então, o que é melhor? Passar isso por menos tempo ou passar ali pelo dobro do tempo, né? Eu digo que o steel framing, eu não gosto de vender no mercado. Tive alguns influencers aí, às vezes, falando, steel framing resolve tudo. A gente é muito honesto aqui, às vezes até um pouco demais, mas eu sempre digo aqui que o steel frame ele vai resolver em torno de 70% dos problemas de obra. Ele não dá para dizer que vai resolver, porque tem pessoas envolvidas, são algumas variáveis, né? Mas comparado com a alvenaria, a gente pode dizer que resolve 70% dos problemas, né? Onde o cliente ele vai se envolver na obra, mas ele não vai se incomodar com a obra. Então eu digo que Uhum. tira a incomodação de obra para substituir por envolvimento com a obra, com decisões, com a parte gostosa da obra, né? A gente tem alguns cases aqui, até inclusive, de clientes que foram picados pelo mosquito do steel frame. Isso é bem legal. E o cliente fez a casa de steel frame e aí ele decide empreender na área. Então são alguns clientes já que, que hoje fizeram a sua casa de steel frame e hoje incorporam, constroem casas para vender aí com steel frame. Às vezes tem isso como segundo negócio. Então a gente tem vários cases assim, tem me chamado bastante atenção. Com a publicação da norma, isso 2 anos mais ou menos, né? Hoje a Caixa Econômica financia uma casa de steel frame é, sem nenhuma distinção dos sistemas tradicionais. Então é muito fácil hoje para financiar uma casa de steel frame. Então hoje tem algumas casas aí pelo Brasil sendo construídas. A gente mesmo incorpora, né? A gente investe em alguns empreendimentos aí de casas para venda, né? Você consegue antecipar ali o retorno sobre o investimento. Show. Bosser, e falando. Agora a empresa está mais bem posicionada, conhece muita gente, mas falando daquele cliente que às vezes tem um lugar que você não tem um parceiro ali de execução, quais que são os tipos de problema que esse cliente pode enfrentar em relação à contratação ali da mão de obra? Enfim, aqui não é só mão de obra. A gente tem um case
Eu digo que muitas vezes, quando o cliente erra, às vezes é culpa do próprio cliente, né? Que acaba querendo ter vantagem, né? Então a gente falou alguns números aqui, né? Então o steel framing, hoje em termos de custo, ele é praticamente muito parecido com a alvenaria. Alguns casos mais baixos, alguns casos mais altos. Eu sempre falo que o cliente que ele está decidido a construir alvenaria, ele o custo não vai fazer ele mudar de ideia. E o cliente que está decidido a construir steel frame, o custo também não vai fazer, porque se for 100 mil mais caro, no caso uma casa de 500 metros, como a gente falou aqui, ele vai pagar os 100 mil a mais, porque ele entende que os 100 mil a mais ali vale a pena pelo conforto térmico que ele vai ter, pela, pela precisão orçamentária que Uhum. ele vai ter, por poder entrar na sua casa, antecipar o prazo aí para entrar na sua casa, né? Mas isso tem cada vez mais o steel frame tem sido mais competitivo, né? Mas se der muita diferença, o cliente precisa ficar esperto. Então tem cliente, assim como acontece na alvenaria, acontece também no steel frame, tá? Então a gente segue aquela filosofia de não fazer o novo de forma antiga. Então a gente faz nosso dever de casa, orça como tem que ser orçado, a gente apresenta as melhores opções sempre para os nossos clientes, né? A gente tem uma preocupação com o mercado também, com o crescimento sustentável. Mas às vezes acontece, aquilo que acontece na alvenaria, que eu comentei sobre o cliente lá fazer o levantamento de material, esse levantamento de material ser furado, acontece na alvenaria também, no steel frame também. Então, recentemente, faz uns 6 meses, nós apresentamos um orçamento para um cliente, onde todo o kit de steel frame ficaria em torno ali de 450 mil reais. Uhum. Então, só os materiais. Então, assim, a gente fornecendo projeto, engenharia, indústria, tudo aquilo que a Acho que é bom gente. falar a metragem também, Valcir, para o povo fazer analogia de Eu valor. não vou lembrar o tamanho dessa casa aqui agora, tá? Mas era algo em torno aí, pelo valor, deveria ser algo em torno aí de uns 250, 300 metros quadrados. Mas, enfim, apresentamos o orçamento. Nós somos competentes. Temos engenharia, temos produção própria, compramos volumes da fábrica. Então, assim, a gente tem competência para fazer um bom preço. E aí, esse cliente fechou com um construtor, às vezes até vontade de falar o nome aqui, mas fechou com um com um aventureiro, com um aventureiro que tinha lá, não tinha nada, na verdade. Foi lá e apresentou uma proposta para o cliente no valor de, não vou lembrar aqui agora, mas algo abaixo de 400 mil reais, 350, 380 mil reais, com material e mão de obra. E aí o cliente me mostrou, o cliente queria fechar com a gente, ele me mostrou o orçamento, tá aqui, ó. Eu assim, ó, poxa, tá. Essa diferença não tem como. Eu no seu lugar faria o seguinte: pesquisaria sobre essa empresa, conhecia já a empresa, nem era uma empresa, na verdade, mas eu já conhecia a figura do mercado, né? Inclusive nos devia aqui, era um inadimplente aqui do nosso. E aí, poxa, dá uma pesquisada, mercado, consulta, pede pro teu jurídico. E aí ele, não, vou fechar com ele, que ele já fez uma casa boa lá e tal, enfim, tentou se iludir, né? Aí, ontem mesmo, eu tava olhando o Instagram, passando ali, vendo alguns montadores que eu sigo, e aí eu vi lá, tipo, um montador nessa obra, e assim, poxa, tá tocando essa obra? Ele disse, ah, sim, o construtor anterior aqui abandonou a obra. Nossa Senhora. Então, isso acontece bastante. Então acontece bastante. Então eu diria para o cliente pesquisar muito sobre quem ele está contratando. Isso vem do mundo dos negócios, né? Tipo, eu sigo um princípio que eu aprendi com o seu Altino da rede de franquias Casas Construtor, deu uma mentoria alguns anos atrás. Ele falou assim: Valcir, vai fazer qualquer negócio, tenta entender os últimos 10 anos da empresa, da pessoa que você está negociando. Então, acho que eu digo que o cliente talvez deveria fazer um pouco disso também. Não quer dizer que se a pessoa já teve algum problema, enfim, não é sobre isso. Muitas vezes até se ela teve algum problema e ela conseguiu resolver, melhor ainda, né? Essa pessoa mostra que essa Exatamente. pessoa ela é de confiança. Enfim, então acho que o cliente precisa pesquisar um pouco para não ter problema. Aí que os problemas são vários, pagar e não receber a obra, qualidade, enfim, tem diversos surpresa, pegadinha, depois no meio do orçamento, não tava incluso determinada etapa, enfim, tem bastante problema que a gente poderia elencar, qualidade de material, enfim. Infelizmente, esse é um problema que a gente tem no mercado da construção e é um mercado que tem os valores mais altos, né?
Sim. Valores mais altos é o que o pessoal às vezes tem um menor cuidado. Às vezes, para comprar um carro que vai ser 10 vezes menos o valor, a pessoa tem muito mais cuidado para comprar aquele carro e quando é a casa, parece que consegue olhar só custo, custo, custo É, e não exatamente. a qualidade ali do que ela vai receber e a segurança também, né? Quando a gente fala disso, hoje, para a gente executar uma construção, se a gente não tiver, principalmente quando a gente fala de construções de padrão maior, se a gente não tiver um valor que a gente vai ter segurança naquele valor, não vale a pena a gente entrar, Sim. porque depois vira um problema para nós mesmos. Qualquer problema que der, a gente não consegue resolver. Então, o cliente tem que pensar nisso também. Por mais que seja difícil pensar, né, quando a gente está pagando, né, mas pensar nesse lado, pô, será que essa pessoa que eu estou contratando, beleza, eu estou espremendo ele, mas depois se der um problema, eu tenho que estar preparado para pagar mais, porque esse cara não vai conseguir. Sim. Ele está só É, trocando. enfim, é fazer o dever de casa, né? Valcer, acho que a gente conseguiu passar por todo. A gente estava um pouquinho preocupado, né, se a gente não ia conseguir passar por tudo, mas acho que a gente conseguiu passar por todo o passo, né, desde quando você compra o aço até ele chegar na obra, falando um pouco dos clientes também, né, como que é hoje o cliente que compra o steel frame, o que que ele precisa de analisar, né, a gente bateu aqui nesse final, o que que ele precisa de analisar para comprar uma obra de steel frame, o que que ele precisa de entender para comprar essa obra. Acho que é isso. Quero te agradecer pela participação na live, ter acertado o convite. Agradecer também, né? Sempre é bom agradecer em público aqui, novamente. Você que ajudou a abrir as portas do Steel Frame pra gente, quando a gente conheceu esse sistema. Igual quando você começou a sua introdução ali, a gente conheceu lá em Goiás ainda, sem nem ver uma obra de steel frame, só ver pela internet e a partir do momento que conhece, a gente começa a ficar com aquele medo, pô, acabei de formar, se eu não der de cara logo para começar a trabalhar com esse sistema construtivo, vou entrar no mundo da alvenaria aqui, depois vou começar a ver esse sistema funcionando e vou Legal. me arrepender. Então, ter tomado a decisão também e ter conseguido encaixar, né, a parceria com vocês foi importante para a gente naquele momento. A gente colheu muitas coisas aí. Claro que não foi fácil mudar de cidade 2 vezes, Nada é fácil. mas com certeza valeu a pena, que tudo que a gente queria, a gente conseguiu. A gente tem que ser grato também, a gente não pode só pedir para Deus e querer a perfeição. Às vezes ainda não aconteceu como a gente queria, mas aquele primeiro passo que a gente queria deu certo. Então, Deus vai nos, valeu a nos pena. moldando, né? Vitor Hugo, legal, a gente tem mais 12 minutos aqui. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. A gente segue o princípio aqui de alguns anos atrás a gente fez um nosso planejamento estratégico que a gente colocou lá, contratar e se cercar de gente boa, né? Depois a gente entendeu que só se cercar de gente boa às vezes não é suficiente, porque precisa ser gente boa e competente. E posso dizer assim que o feedback que nós recebemos das obras que você, a Carla aí executaram aí são positivos. Tem um caso do Dr. Percy ali que, poxa, história muito legal. Tem lá no nosso Instagram, lá um cliente com 87 anos, constrói sua casa com steel frame, contrata a gente pela internet, uma coisa muito legal. Mas a gente segue o nosso princípio aqui, não mudou, de se cercar, de buscar ter gente boa e competente, no que nós chamamos de comunidade no estilo. Eu tô vendo que tá aqui o Wesley aí, fica aí a dica aí. Próxima conversa vai ser com o Wesley, tem que fazer uma conversa com o Wesley, tem muito a contribuir também. Mas o que você falaria para aquele. A gente falou muito aqui do ponto de vista do cliente, do consumidor final, né? Mas o que você falaria para o engenheiro, para o arquiteto, que queira aí entrar, querer empreender aí no sistema construtivo steel frame, por onde ele começa, o que ele faz, se ele faz cursos, se ele se associa a alguém, se ele, sei lá, faz uma pós-graduação, por onde ele começaria? Eu acho que você viveu isso. É, enfim, o que você diria para esse profissional que gostaria de participar aí do que nós chamamos aí de revolução da construção civil brasileira? Tem os dois jeitos. Tem um jeito louco, que foi o que eu e a Carla fez, apanhando, pagando para aprender, e tem um jeito hoje, 5 anos atrás, não tinha o tanto de conteúdo que tem hoje na internet, pós-graduação, cursos, não tinha. Tinha umas 2 pessoas só que faziam os cursos na época, então a gente literalmente teve que aprender apanhando. E era muito Mas curso de hoje não. montagem, né? E curso, isso, exatamente, sempre curso de montagem, que era o foco
de contratar mão de obra. Não tinha ainda essa mentalidade que precisa de ainda uma pessoa antes, que são os profissionais. Agora, hoje não. Hoje, se a pessoa quiser começar, eu diria que ela tem que fazer coisas em conjunto. Eu acho que não pode ser ela comprar só um curso e aprender a teoria, mas acho que ela aprender o curso e tentar buscar uma pessoa mais próxima que tem da cidade dela, que trabalha com esse método consultivo, e tentar participar junto ali com essa pessoa, contratar uma mentoria, uma consultoria com essa pessoa. E aí, falando do curso, hoje a gente tem, acho que pensando em nível de graduação, é muito importante a pessoa ter, não só fazer um curso online, né? Hoje a gente tem pós-graduação de steel frame, tem um instituto que chama ITA, que tem essa pós-graduação. Então, se a pessoa puder fazer uma pós-graduação e, junto disso, ver um profissional mais próximo dela, que trabalha com método construtivo, e tentar fazer uma consultoria, acompanhar uma obra com esse profissional, e realmente acompanhar, se for para você pagar para acompanhar ali com a pessoa, para aprender com ela, eu tenho certeza que você pagar R$ 5.000 por mês para essa pessoa, para acompanhar ali com ela, vai ser mais barato do que você simplesmente começar uma obra sozinho e enfrentar toda a obra sozinho. Porque casa de steel frame não é, infelizmente, né, não é casinha de 70 metros quadrados que a gente começa para aprender. A gente começa já... Eu comecei com a casa de quase 300, então a gente tem que simplesmente enfrentar ali. Então, acho que os passos que eu daria para a pessoa é fazer isso. Faz a pós e junto disso, tenta encontrar um profissional aí para fazer uma consultoria e acompanhar o dia a dia e aprender ali com a pessoa. E estudar. Falando de profissional técnico, não tem jeito. A pessoa tem que estudar um sistema técnico, sistema que envolve muita tecnologia, para você entender, quando a gente fala de questão de isolamento térmico, isolamento acústico, para você entender como que realmente funciona essas questões, tem que estudar. Não adianta só achar que é o aço, montar o aço bonitinho, plaquear ali e pronto. Não, é um sistema construtivo. Tem Mas se, muita tecnologia envolvida. E se o profissional técnico, engenheiro, arquiteto entrar no sistema com a mentalidade de montador, querer só aprender o que é aço e parafusar a placa, não funciona. Aí a gente já tem os montadores. legal. É isso aí. E também mandar um direct. Eu tenho certeza que se mandar um direct aí para o meu Instagram, para o Instagram do Vitor Hugo aí, a gente vai direcionar aí, dar boas dicas aí para esses profissionais, né? Exatamente. É isso aí. Vitor Hugo, obrigado aí pela conversa. Vocês têm perguntas? Acho que não, né? Acho que a live vai cair também. É que o papo tá bom, mas tá dizendo aqui também. Dando 8 minutinhos. Pessoal, se alguém quiser Vamos falar um pouquinho acho que abrir vamos para aproveitar esses 8 minutos. Vamos falar da perspectiva acho que é importante, perspectiva para 2025. Acho que, querendo ou não, a gente tem que falar do cenário do steel framing como um todo, a gente tem que falar das empresas grandes que entraram no Brasil e estão fazendo um movimento bem interessante para o sistema como um todo, né? Sim. Ó, tá aqui uma pergunta do Wesley aqui. Quais os maiores desafios em trabalhar com o sistema? Eu digo que é pessoas. Respondi que minha tosse bateu. Eu diria que é pessoas, de todas as formas, né? O sistema em si, é técnica, né? Então, você estudando, você aprende ali e faz acontecer. Agora, quando você vai para o campo de batalha ali, são muitas pessoas envolvidas. Desde a fase com o cliente, né? Igual a gente falou aqui durante a live toda, do entendimento do cliente para comprar o steel frame em si, até quando você vai começar realmente a obra, organizar tudo, depois lá na execução, de ter que lidar com a mão de obra. Tudo isso acaba sendo, para mim, a maior dificuldade em si ali no dia a dia da Sim, aula. Porque o restante, para mim, é fácil. são pessoas que no final do dia, isso é aquele trabalho de educação que a gente fala, né? Então, sim, a gente precisa fazer um trabalho de educação, continuar fazendo trabalho de educação. A gente confessa que eu acredito muito nisso, então trabalhar desde de desenvolver boas lideranças, arquitetos, engenheiros, enfim, eu acho que o maior desafio aí é formar profissionais, trazer gente boa e competente para o sistema, né? São desafios que nós temos no Steel Frame, acho que todo negócio tem, né? Eu costumo falar que a Google hoje tem dificuldade para contratar gente boa e competente, quem diria nós, né? Mas o nosso concorrente, que é a alvenaria, tem muito mais dificuldade do que, do que nós, né? Então, acho que a gente acaba, é o que eu falei, né? A gente acaba reduzindo os problemas, reduzindo os desafios, mas não eliminando, né? Então, sim, tem alguns desafios.
Mas enfim, chama a gente aí que a gente resolve, a gente constrói o trilho aí junto com você. Outro ponto importante de falar é, é que a própria mão de obra, a gente fala no Steel Frame que a mão de obra, a gente trabalha com a mão de obra especializada, realmente é uma mão de obra especializada, mas novamente, o Steel Frame é, às vezes, ali 50% da obra, a gente ainda tem mais um monte de serviços que precisam de ser feitos. Então não adianta a gente ir lá na mão de obra do Steel Frame, contratar a mão de obra especializada, e aí a gente ir na mão de obra do pedreiro, encanador, eletricista, e a gente ter aquela mentalidade antiga de construção civil e simplesmente querer contratar pessoas por menor custo. Não fecha a conta. Exatamente. O Wesley está perguntando aqui se questões culturais podem dificultar a aceitação do sistema. Eu digo que sim, a gente vive isso, mas por isso que a gente precisa fazer um trabalho de educação. Mas já é cultural as pessoas reclamarem, quem já construiu também não ter boas experiências com a alvenaria. Então, a questão cultural muitas vezes até nos ajuda, porque a pessoa ela ouviu tanto, e ela viveu tanto aquele negócio das pessoas terem más experiências com a alvenaria, que muitas vezes ajuda. Tanto é que assim, ó, nós temos um indicador aqui que normalmente o cliente que ele já construiu a alvenaria, esse cliente tem mais chances de fechar a sua casa steel frame, porque ele já viveu. Agora, claro, aquele cliente, às vezes, que não entende muito sobre obra, que nunca construiu, esse cliente, muitas vezes, ele acaba... daí a questão cultural pode nos desfavorecer, né? Eu estava até falando com a Patrícia esses dias, olhando as obras que a gente fez aqui. Se for olhar os clientes que a gente fechou, nenhum cliente nem precisou de visitar uma obra de steel frame ali para ver o método em si. Ele já tinha a mentalidade, era muito mais conhecer a gente como empresa do que ter que ir lá visitar uma obra e conhecer o Enfim, são, sistema. são vários cases, acho que vale a pena até no final da live aqui, postar ali o vídeo do seu Percy, que para mim é um dos maiores cases, assim, um cliente com 87 anos de idade, decide construir a casa dele, enfim, opta pelo steel frame, entusiasta. Eu acho que vale a pena colocar aqui nos stories depois para as pessoas acompanharem ali, porque a gente não vai conseguir se aprofundar aqui por questões de tempo. Mas, enfim, teriam vários cases aí para a gente discutir. Mais uma vez, obrigado aí para... Tem mais uma pergunta do Wesley, acho que vai cair a live. Mas estamos otimistas, seguimos 2025 buscando nos cercar de gente boa e competente, você é uma delas, né? Nosso multiplicador, você, o Vitor Hugo. A gente sabe que o sistema vai crescer, ele vem crescendo, né? Então, cada vez mais está sendo mais competitivo. Se a gente olhasse lá em 2011, quando nós iniciamos, nós éramos 30% mais caro do que a alvenaria mesmo assim nós vendíamos. Depois da pandemia, o custo ficou equivalente ali, hoje muito parecido. E hoje nós já começamos a fechar obras onde o cliente nos fala que fechou com steel frame por ser mais barato também. Então, acho não, tenho certeza, né? O mercado já está mais maduro. Essa barreira cultural, ela está sendo quebrada. Então, cada vez mais as pessoas conhecem sobre steel frame. Então, o mercado vai crescer bastante. Eu digo que as pessoas elas estão vindo, as primeiras vieram pelo amor, né? Pelo amor na tecnologia. E as próximas aí, eu tenho certeza que se não vier pelo amor, elas vão vir pela dor. Pela dor de não ter mão de É obra para construir verdade. alvenaria. Então, assim, é um caminho sem volta. E estamos otimistas aí com o mercado e fazendo nosso dever de casa aí enfim, para receber esse aumento aí. Esse ano a gente cresceu 65% em termos de faturamento. Então, isso já é um bom indicador de que o mercado não para de crescer, né? Já tá mais que comprovado que é um sistema que funciona, né, quando bem feito, né? Aquela ideia, muita gente tinha meio receio ali, né, de dá certo, não dá problema, e tal. Já acabou isso, né? Já tá mais comprovado que o sistema é só fazer o certo, igual a alvenaria. Se fizer bem certo, vai Exatamente. não vai ter problema. Mas brigadão, Valcir. Vamos Eita. falando, espero que o pessoal tenha gostado aí. E mande dúvidas pra gente aí no direct, tanto pra mim quanto pro Valcir, que a gente vai contribuindo aí com o que a gente pode. Isso aí, valeu. Obrigado pelo convite aí, Vitor Hugo. Abraço, Valeu. tchau.